Bom dia a todos. Esse vídeo eu vou continuar falando sobre indicação de livros de matemática. Na última série que eu fiz da coleção Álvaro Andrini, eu falei sobre o livro de oitava série, que é o atual nono ano. E eu comentei também que havia um livro que eu achava que ele era mais completo da oitava série antiga. Eu me referia justamente a esse livro aqui do Edivaldo Bianchini. Chama-se apenas Matemática. Eu adquiri no Macebo. Eu não sei se ainda encontra versão do exemplar do professor ou versão comum. Aqui nós temos o índice, o sumário. Ele vai começar pela parte de potenciação, entra na parte de radicais, depois entra na parte de equação do segundo grau, função do primeiro grau, função do segundo grau. No final ele termina com parte de geometria, relações métricas do triângulo retângulo, razões trigonométricas, que era o antigo conteúdo, acho que ainda é assim, né, no agora atual nono ano. Ele introduz a parte de potência com expoente inteiro, alguns exemplos, propriedades da potenciação, que mesma base e tal, potência de uma potência, uma outra propriedade também, alguns exercícios, potência de um produto ou de um quociente e mais exercícios. Aqui um detalhe interessante, uma situação que confunde muito, quando a base A está elevada ao cubo, entre parênteses, e tudo isso elevado ao quadrado. É diferente de A elevado à terceira que está elevado à segunda. São resultados diferentes. Aí ele mostra o porquê. Potência de base 10, alguns exercícios. Ele aproveita para explicar alguma utilidade disso, né? Como notação científica, números muito pequenos ou números muito grandes, o deslocamento da vírgula. Vou dar um exemplo interessante, né, do distância entre planetas, ou distâncias muito pequenas, como de massa do hidrogênio, e um monte de exercício aqui, né? São chamados de exercícios de fixação, né? Agora ele começa a parte de radicais, né? E aqui ele explica o que é o radical, o que é o radicando, o que é a raiz. Então, o símbolo, tal, o índice. Ele aproveita para explicar como se faz a leitura de radicais, né? Quando se encontra o radical e o 3 lá dentro, é raiz quadrada de 3, raiz cúbica de 5, por aí vai. Propriedades dos radicais, que aqui são várias propriedades. Por isso que eu gosto desse livro, onde ele tem muita coisa, ele detalha bastante essa parte de radicais. Dá um outro conceito. Radical de um quociente igual a um quociente de radicais. Quarta propriedade. Comparação de radicais. Aí fazer operações de adição e subtração com esses radicais. Multiplicação de radicais. A parte bem interessante que muita gente se perde é a racionalização de denominadores. A parte de baixo aqui da fração tem um radical. Aí como que você sai disso, né? Que ele explica com bastante detalhes como se faz isso. Você multiplica por um número conveniente, digamos, né? Aqui ele utilizou o próprio raiz de 3 em cima e embaixo, para depois você eliminar. Isso muitas vezes a apostila não traz, ou traz de forma resumida, né? Que introduz o conceito de equação de segundo grau, o A, o B, o C, tem nomes inclusive, né? Coeficiente. Esse que não está do lado de nenhum é o termo independente que ele fala aqui. Aqui ele também fala como deduzir a fórmula de Bhaskara, né? Como chegar até aqui. Aqui é o chamado discriminante da equação, que está
que está aqui dentro do radical, né? Mas como eles deduziram para chegar nessa parte? Aí ele explica. Transpõe o termo C para o outro lado da equação, troca o sinal e tudo mais, multiplica por um número conveniente, adiciona b ao quadrado aos dois membros. Aí quando você vai ver, você já tem a fórmula de Bhaskara. Aqui ele começa falando a parte de relações de Girard, que aqui ele conseguiu chegar no famoso some-produto. Soma das raízes e produto das raízes. Isso aqui pode auxiliar você a resolver mais rapidamente uma equação de segundo grau, né? Menos B sobre A e C sobre A. Aqui eu tenho a soma e aqui eu tenho o produto das raízes. Tabela trigonométrica. Bem ilustrado. Tabela de alguns ângulos notáveis, seno, cosseno, tangente. Quando foge daqueles ângulos notáveis, aí já tem essa tabela das razões trigonométricas. Aqui o famoso teorema de Pitágoras. E você estendendo a área, seria mais ou menos isso. Outras relações do triângulo retângulo. É muito importante isso. Quem puder não apenas decorar, mas entender como é que funciona, vai te ajudar bastante nos exercícios, na resolução de questões de geometria, sem dúvida. Começa figuras semelhantes. E ele chega numa parte muito importante também, que é a parte de triângulos semelhantes. Isso é importante saber. Teorema fundamental da semelhança. Quando a concavidade da parábola está para cima, quando ela está para baixo. Plano cartesiano. Um livro excelente. Para mim, é um dos melhores, se não o melhor livro da antiga oitava série. Do Edivaldo Bianchini. É isso, gente. Muito obrigado pela audiência. Até um próximo vídeo.